Mateus capítulo 16, versículo 24. Todos acharam? Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, faz o quê? Renuncie-se, tome a sua e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna, tá? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada um de acordo com suas ações. Preste bem atenção no versículo 28. Eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Continue com a sua Bíblia aberta. Jesus está falando aqui sobre o que é ser discípulo: negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Cristo. Ele fala no versículo de número 27 que o Filho do Homem vai vir na glória do seu Pai com os seus anjos. Jesus está dizendo que ele vai voltar, amém? Que ele vai voltar. Mas, porém, no versículo 28 ele diz para o grupo de discípulos que eram, quantos? Quantos discípulos? 12, sem atropelo, um de cada vez. Vamos lá? Quantos discípulos? 12. Então Jesus estava falando com os 12 discípulos que havia alguns daqueles 12 que não morreriam sem antes ver o Filho do Homem vindo no seu reino e na sua glória. Você entendeu? Sim? Não? Tem um problema aqui. Jesus já veio? Os discípulos morreram? E agora? Porque Jesus disse que havia alguns entre os 12 que não morreriam sem antes ver o Filho do Homem, Jesus, vindo no seu reino e na sua glória. De duas, uma. Ou Jesus já veio, a gente não sabe, ou alguns desses discípulos estão vivos, com mais de 2.000 anos. Não fizeram 2.000 anos ainda não, vamos fazer. E agora? Temos um problema. Você notou? Notou? Concorda comigo que temos um problema aqui? Não? Então vamos lá. A Bíblia, originalmente não tem capítulo e versículo, ok? E você precisa entender o contexto. A passagem, ou o livro, ou o assunto, não termina no capítulo 16. Existe o capítulo 17. No capítulo 17 vai acontecer alguma coisa. Vamos lá? 6 dias depois do quê? Dessa conversa que Jesus teve com os discípulos. Concorda comigo? Então, 6 dias depois, Jesus levou consigo 3 caras. Quem? Pedro, Tiago e João, estou sempre falando deles. Até um monte muito alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, apareceu mais 2 caras ali. Quem? Mas Moisés estava morto. E Elias foi levado vivo para o céu. Moisés não foi achado, mas morreu. A Bíblia diz que ele morreu. Que silêncio, né? Vamos entender isso aqui. Dá para entender? De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Imagina, quem subiu no monte? Pedro, Tiago e João. Com Jesus. De repente, eles veem Jesus conversando com 2 homens. E eles identificam pela conversa que um daqueles homens, um é Moisés, o outro é Elias. 2 ícones para Israel. Moisés, o profeta, para quem Deus passou os 10 mandamentos. Elias, o profeta que desafiou os profetas de Baal. 400 profetas. E venceu, orou, pediu fogo do céu, Deus derramou fogo do céu e mostrou que era o Deus verdadeiro.
Depois você pode ler essas passagens, me pergunta onde é que está que eu te falo. Pedro exclamou, versículo 4, Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, outra de Moisés e outra de... Então eles sabiam que quem estava ali era Moisés e Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu e uma voz que vinha da nuvem disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no, escute ele. Os discípulos ficaram aterrorizados, caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele. Não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas... Viram quem? Moisés e Elias desapareceram. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram, por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Nós vamos entender isso aqui. Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo, Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram matá-lo. Da mesma forma também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Ok. Nós vamos falar sobre Jesus e a transfiguração. Você vai sair daqui entendendo esse texto hoje e entendendo quem é Jesus. Eu tinha pedido um vídeo, né? Agora o horário já está bastante avançado. Se der tempo, a gente passa o vídeo no final. Me faça um sinal no final para me lembrar do vídeo. Jesus e a transfiguração. Olha só, fica com a Bíblia aberta, preste atenção, entenda a Bíblia. Se você não entender a Bíblia, não valeu a pena você vir aqui. Você tem que entender. Nos versículos 24, 25 e 26, Jesus ele vai explicar o que é ser um discípulo. Tá? Aí a gente entra no capítulo de número 17. Ou melhor, no versículo de número 27. Ele vai falar sobre a sua vinda para julgar o mundo. E no versículo 28, Jesus ele fala algo difícil de entender. Tanto para os discípulos, quem? Pedro, Tiago e João. Muito difícil para eles compreenderem e muito mais difícil para nós ainda compreender. Claro que agora com a Bíblia aqui na mão a gente consegue compreender. Então no versículo 28, Jesus diz, dos 12, tem alguns aqui que não vão morrer antes de ver o Filho do Homem vindo no seu reino e na sua glória. 6 dias depois, Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Então logo, já tem uma evidência de que serão esses 3 que não iriam morrer sem antes ver Jesus vindo no seu reino e na sua glória. Pedro, Tiago e João. Como eles com certeza já morreram, né? A gente sabe disso, e Jesus não voltou. Então alguma coisa aconteceu quando Jesus subiu no monte com eles, e Jesus mostrou alguma coisa para eles. Que depois Pedro vai falar sobre isso em uma das suas cartas, que nós vamos ler no final. Mas o que é que aconteceu naquele monte? Com Pedro, Tiago, João, Jesus, aí aparece Moisés e Elias. E o que é que aconteceu? Qual é o significado daquilo? É isso que a gente vai tentar entender. Lembre-se que o assunto principal da mensagem é discípulo. O que é ser um discípulo? O que é discipulado? Lembre-se que o assunto é ser discípulo. Quem se diz discípulo de Jesus precisa saber quem Jesus é. Se você se diz discípulo de Jesus, se você se diz um cristão e você não sabe quem Jesus é, então você não é um discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus precisa saber quem ele é. Amém? O capítulo 17, então, vai nos mostrar quem Jesus é. Aí a gente vem no primeiro ponto e a gente vai comentar sobre isso. Quem são os que não morreriam sem antes ver Jesus vindo? A gente já sabe, está na cara. Quem? Não. Discípulos. Esses não morreriam sem antes ver Jesus vindo no seu reino. Pedro, Tiago e João, eles sempre estiveram com Jesus.
nos momentos mais íntimos, ou nos momentos em que os milagres maiores ou mais miraculosos aconteceram. Por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, quem aqui entrou no quarto? Sem atropelo, vamos lá, um de cada vez. E João? Na transfiguração, quem é que Jesus levou lá para o monte? No Getsêmani, quando Jesus foi preso e foi levado para ser julgado e crucificado, quem é que estava ali mais perto de Jesus, naquela oração íntima com Jesus? E João, ok. Então, Jesus tinha algo especial com esses três. E na transfiguração, Jesus resolveu mostrar algo especial para eles. Interessante que estar com Jesus, olha só, vamos ver se tem essa frase aqui. Andar com Jesus não significa necessariamente... Judas era discípulo de Jesus? Será? A Bíblia diz que ele era o filho da perdição. Judas andou com Jesus, mas ele nunca foi discípulo. A Bíblia diz que ele era o filho da perdição. Jesus sabia o que ele ia fazer. Jesus sabia que ele iria o trair. Quantos discípulos de Jesus abandonaram Jesus na caminhada? Voltaram para trás. Caminhavam com Jesus. Eram discípulos? Não, porque discípulo que conhece quem é Jesus, ele não volta atrás. Se ele voltou atrás, ele não conheceu quem é Jesus. Ele não entendeu quem é Jesus. Então, andar com Jesus não significa necessariamente ser um discípulo de Jesus. Jesus decidiu mostrar para esses três discípulos quem ele era de fato. Ele vai revelar para esses três discípulos quem ele era ou quem ele é de fato. Porque eles estavam andando com Jesus, viram Jesus fazer diversos milagres, mas eles ainda não tinham a compreensão clara, exata, inequívoca de quem era Jesus. Tanto é que chegaram nele várias vezes e perguntaram. Até o próprio João Batista mandou os seus discípulos ir até Jesus. João Batista é aquele que batizou Jesus. Vai lá e pergunta para ele se ele é mesmo aquele que a gente deve esperar, né? Se é ou não é. João Batista ficou com dúvida. Aí Jesus disse para o enviado de João Batista, vai lá e diga para ele, ó, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão levantando, e é anunciado o reino dos céus. Vai lá e diga para ele. Então, eu sou realmente o enviado, eu sou o Messias. João Batista teve dúvida. Os discípulos de Jesus tiveram dúvida acerca de quem era Jesus. Então, Jesus leva esses três no monte, se transfigura e mostra quem ele é. Ele não era um ser humano comum. Ele não era um ser humano normal. Apesar de ser 100% homem, ele era 100% Deus. Aí vem o segundo ponto. Está aqui. Jesus se mostra glorificado, porque diz que as suas vestes, lá no versículo 2 e 3, vai dizer assim, capítulo 17, versículo 2 e 3. Enquanto os três observavam a aparência de Jesus, que foi transformado de tal modo que seu rosto brilhava como? Como? O sol, e suas roupas tornaram branca como a luz. Jesus foi glorificado. Jesus foi glorificado da mesma forma que ele virá quando ele voltar, em glória. Então Jesus se glorificou diante dos três. E ele estava ali através daquele ato mostrando que ele era maior do que Moisés e maior do que Elias. Elias e Moisés estavam conversando com Jesus porque Moisés, ele simboliza ou ele tipifica a lei. E Elias simboliza, tipifica os profetas, o Antigo Testamento. Então basicamente os dois estavam dizendo assim, nós assinamos embaixo do ministério de Jesus, porque ele é o Filho de Deus, aquele que deveria vir para salvar os pecadores. E nós, Moisés e Elias, falamos dele sempre. A Bíblia só fala de uma pessoa, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Essa pessoa é Jesus. Moisés morreu, ok, mas ele foi para o céu. O corpo dele está na terra, mas ele está no céu. Elias não morreu, ele foi levado vivo para o céu. Aí você vai ver que tem um significado aqui também, lá na frente. Então os discípulos não tinham certeza de quem Jesus era,
E Pedro, no versículo 4, ele diz que ele quer fazer quantas cabanas? Para quem? Cabanas iguaizinhas. Pedro estava dizendo assim, Jesus é igual a Moisés, e Jesus é igual a Elias. Sabe que a gente faz isso muitas vezes? A gente tenta igualar Jesus com as pessoas. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Elias. Pedro estava tão vislumbrado com aquela visão, porque quem estava ali era Moisés. Todo judeu é fã de Moisés. Todo judeu quer tirar uma selfie com Moisés e com Elias, se eles estivessem aqui. Porque se você vai em Jerusalém e você pergunta o nome de um profeta, Moisés, outro Elias, pronto. Para um judeu, Moisés e Elias é a nata do Antigo Testamento. Para Pedro, Moisés e Elias estão ali. Eu acredito que ele estava tão louco com aquilo, que ele poderia até deixar Jesus de lado e dizer assim, eu quero falar com Moisés e com Elias. Então Pedro estava igualando Moisés a Elias. Na carta aos Hebreus, no capítulo 3, e o versículo de número 3, está escrito assim, olha só. Jesus, vamos ler junto? No entanto, é digno de muito mais honra do que Moisés. Assim como uma pessoa que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si. Você entendeu? Jesus é maior que Moisés, porque Jesus criou Moisés. Amém? Jesus é maior do que Moisés, porque Moisés é criatura e Jesus é criador. Quando você olha para uma casa e assim, nossa, que casa linda, essa casa, ela tem que ser reconhecida, tem que ser ovacionada, mas e quem fez a casa? Quem é mais importante? Quem fez a casa ou a casa? Quem fez a casa? Quem é mais importante, Jesus ou Moisés? Jesus. Então, é isso que Pedro precisava entender. Elias e Moisés apontavam para o Messias que havia de vir. Tudo o que eles falavam era acerca do Messias, Jesus Cristo, aquele que havia de vir. Então Jesus se mostra glorificado e maior do que Moisés. Não há ninguém acima de Jesus. Ele está sentado à direita do Pai. Foi dado a ele toda a autoridade. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará. E no último dia ele vai entregar o reino ao Pai. Então, se você deposita a sua confiança em qualquer outro nome, se você deposita a sua confiança em uma religião, se você deposita a sua confiança em qualquer outro Deus, você está perdido, segundo a minha Bíblia. Porque somente Jesus tem autoridade para salvar. Ninguém mais. Eu preciso confiar ou confiar. O terceiro ponto está no versículo de número 5. Para não ficar dúvidas de quem é Jesus, quem falou? Deus. Aí o Pai do céu, para não ficar dúvida de que Jesus é maior do que Moisés, o Pai disse assim, eis aí o meu filho amado, a ele escutai. Então vocês devem ouvir a Jesus. O Pai, a voz do Pai lá no céu estava dizendo assim, que Moisés e Elias são seres humanos que apontavam para Jesus, e Jesus é o cumprimento dessa promessa, a salvação revelada para todo aquele que crê. O Pai diz, ouça o meu filho, escute o meu filho, aprenda com o meu filho, siga o meu filho, ele é o bom pastor, ele conhece as ovelhas, ouça a voz dele e siga ele, deixa ele te encontrar e levar você para o aprisco, porque Jesus sabe lidar com o nosso coração. Você não vai encontrar isso em outro lugar, somente em Jesus. Então, ou você ouve o conselho do Pai, ou você não ouve. O conselho do Pai é, escute Jesus. E aonde é que você aprende sobre Jesus? Na Bíblia. Você é um discípulo? Precisa saber quem Jesus é. Você notou que a gente só fala de Jesus aqui? Que bom, né? Só de Jesus. Então, vamos falar de quem? Só de Jesus. Pedro, Tiago e João não suportaram a glória daquela voz. Diz que eles caíram por terra, aquela voz era gloriosa. Imagina ouvir a voz de Deus. Eles se prostraram, eles ficaram bobos. Eles não sabiam o que falar, não sabiam o que pensar. Eles estavam prostrados. Quando abriram os olhos, viram apenas Jesus. Aí no versículo 7 e o versículo 8, Jesus diz assim,
Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. A minha oração nessa noite é que você veja apenas Jesus. Que você não veja os seus problemas, não veja as suas angústias, não veja os seus medos, as suas dúvidas, mas veja apenas Jesus. Se você vê apenas Jesus, fique tranquilo. Fique tranquilo que Ele vai conduzir os seus passos. Aí a gente caminha para o final. O problema dos crentes, desde sempre, crente é aquele que crê em Jesus, ou cristão, como você quiser chamar. O problema dos crentes é que, na verdade, esse problema vem desde Adão e Eva. A gente acaba dando ouvido para quem não deve. E o pai disse, ouça o meu filho. Adão e Eva ouviu a voz de quem lá no jardim? Do Satanás, da serpente. O que acontece quando a gente ouve a voz do diabo? O diabo engana. Ele é expert em enganar. Ele enganou Eva. Eva levou para o seu esposo o fruto proibido. Não pergunte o que era que eu não sei. E eles desobedeceram a Deus. Nosso problema é que a gente ouve demais. Ah, mas o fulano falou isso. Ah, não, mas a minha vizinha... Não, a minha vizinha, você não tem noção. Ela faz umas simpatias assim que, olha, tira e queda. Não, se você for lá, bota a vassoura atrás da porta. Dá certo. Fica tranquilo. Vai resolver o negócio. Bota um trevo ali na sua carteira e você vai ver que as coisas vão mudar. Aí a gente fica ouvindo as pessoas, ouvindo as pessoas, ouvindo as pessoas, ouvindo as pessoas. Enquanto o pai está falando, ouça o meu. Nós devemos ouvir a Jesus e parar de ouvir as muitas vozes que estão ao nosso redor, dizendo para a gente fazer tantas coisas e ir em tantos lugares e se esforçar para tantas coisas. A Bíblia está dizendo, ouça a voz de Jesus. É simples assim. Amém? É simples assim. Jesus é o grande mistério da Bíblia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 9, deixa eu ver se está aqui, não. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu muitas vezes, alguns anos atrás, eu disse que esse versículo falava de como era o céu. Não se preocupe, o céu vai ser muito melhor. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu o coração do homem, vai ser muito... O versículo não está falando do céu. O versículo está falando de Jesus. Leia o contexto. Você vai ver que esse versículo está falando de Jesus. Jesus é aquilo que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, a nossa mente nunca imaginou. Os judeus não tinham ideia de como seria a vinda do Messias, por isso que eles crucificaram Jesus. Muitas pessoas não têm ideia de quem é Jesus, por isso que muitas vezes recusam Jesus. Então Jesus é o maior, Jesus é o melhor que Deus poderia enviar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o melhor que havia no céu, porque Ele te amou. Ele te amou. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o prometido desde o início. Lá no Gênesis 3:15, quando Adão e Eva pecaram, Deus disse, da semente da mulher, ou seja, um descendente humano, vindo apenas da mulher, ele virá e esmagará a cabeça da serpente, ou seja, vai resolver o problema do pecado. Jesus nasceu de uma mulher apenas. Não teve participação do homem. Jesus é a semente da mulher, concebido pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus é o descendente da mulher, o legítimo Messias, o Filho de Deus, nasceu santo para remir os nossos pecados. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, fala do Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Olha que versículo maravilhoso! Ele foi crucificado, sacrificado antes da fundação do mundo. O que esse texto quer dizer? Que Deus já sabia o que ia acontecer. Que Ele sabia que Adão e Eva iriam pecar. Ele sabia que o mundo ia chegar onde chegou. Por isso que antes de criar o mundo, Ele já tinha o seu Filho como o Cordeiro Santo, puro, que viria para remir os nossos pecados. Amém? Você tinha que dar um amém para explodir aí, meu irmão. Remir os nossos pecados, a gente vai para o céu. Você entendeu isso? A gente vai para o céu, a gente não vai para a Disney, a gente vai para o céu. A gente não vai lá para o Beira-Rio, a gente vai para o céu. A gente não vai lá para o Maracanã, tem um flamenguista aqui, né, que foi campeão, eu morri de inveja dele, mas a gente não vai para o Maracanã, a gente vai para o céu.
Eu não vou nem olhar para o flamenguista. Quarto ponto. Todo discípulo de Jesus aguarda a sua até os mortos. Estamos falando de discípulo. O discípulo precisa conhecer quem é Jesus. Até os mortos. Existem várias posições acerca da volta de Jesus, mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas lá em Tessalonicenses, primeira carta, diz assim, vamos lá? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que... Então, os que morreram em Cristo estão no céu, conscientes, vivendo da silva, e eles vão voltar com Jesus. Jesus vai vir até as nuvens, vai trazer os mortos, os corpos irão ressuscitar, e nós depois seremos glorificados e encontraremos com eles nas nuvens. Isso no abrir e fechar de olhos. Então, pois o Senhor mesmo descerá do céu com o brado de comando, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo vão ressuscitar, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos para sempre com? Console uns aos outros com essas palavras. Amém? Esse é o nosso consolo. A volta de Jesus. Onde é que está a tua esperança? Na Mega Sena? Você quer ficar rico? Eu queria, né? Não é pecado, é bom, né? Mas tem gente que a esperança dele é ficar rico. Olha, o alvo da minha vida, a meta da minha existência é ficar rico. Está aí depois da sua morte. A nossa esperança é a volta de Jesus. Jesus virá em glória. Olha só isso aqui que interessante, ó. Jesus virá em glória. É por isso que no monte, Jesus mostrou como que ele ia vir. Ó, presta atenção aqui, ó. No monte, Jesus está mostrando como que ele iria vir. Como que ele iria vir? Mateus 16, 2. Ele vai vir em glória. Ele se transfigurou. Estava glorificado. Fica à vontade, pode ir. Então, quando Jesus voltar, Moisés está simbolizando os mortos em Cristo. Elias morreu? Então Elias simboliza a gente que está vivo. Os que não verão a morte. Então ali no monte da transfiguração, Jesus está mostrando como é que ele vai vir. Ele vai vir glorificado, com toda a glória do Pai. E ele vai vir com a igreja que está morta, no corpo, mas viva, na sua alma, espírito no céu. Vai vir com eles. E nós, os vivos, vamos ser transformados e vamos encontrar com ele nos ares. Então, Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de ver, de maneira simbólica, mas símbolos visíveis, de que forma Jesus viria buscar a sua igreja. Isso é ou não é glorioso? Então, Pedro, Tiago e João não estão vivos, eles já viram, 6 dias depois eles viram isso aqui. O versículo 28 do capítulo 16 se cumpre no capítulo 17. 6 dias depois, Pedro, Tiago e João viram como é que Jesus viria. Olha que interessante. Agora, anos depois, Pedro vai falar sobre isso. Está aqui. No versículo 9, Jesus disse assim, ó, não conte para ninguém o que vocês viram, presta atenção, não conte para ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Ok? Então Jesus disse, não conta o que vocês viram para ninguém até que eu ressuscite. Anos depois, Jesus morreu, ressuscitou, Pedro já quase no fim da vida, ele escreve isso aqui. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa do nosso... Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso. Olha que coisa linda, gente. Quando ele recebeu honra e glória da parte de quem? Deus o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Aonde é que aconteceu isso? Nós mesmos ouvimos essa voz do céu, quando estávamos com ele, aonde? No Monte Santo. Você viu como é que a Bíblia é maravilhosa? Não tem contradição, não tem erro. Você pode compreender se você se esforçar em estudá-la e querer entender.
Então Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de ver Jesus vindo no seu reino e na sua glória, de maneira simbólica. E agora Pedro está dizendo, eu vi, eu tive o privilégio, eu sei como ele vai vir. Ele vai trazer os mortos e ele vai ressuscitar os mortos. Ele vai pegar os vivos e glorificar o corpo dos vivos. E ambos se encontrarão com o Senhor nos ares e irão depois para os céus. Os discípulos ainda ficaram com dúvida. Verso 10 e 11, olha só. Os discípulos lhe perguntaram, por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Você entendeu isso aqui? Olha como é que a gente é ruim. Por mais que Jesus se mostre, por mais que Jesus se revele, o nosso coração é duro. Pedro, Tiago e João viram tudo aquilo. Aí quando estão descendo do monte, Jesus, peraí. Se o Senhor é o Messias, então como é que os mestres da lei dizem que Elias tem que vir antes do Messias? Cadê o Elias? Não veio. Era isso que eles estavam perguntando. Eles estavam com dúvida ainda. Aí Jesus vai explicar para eles, olha só. No versículo 11, Jesus diz assim, Jesus respondeu, de fato Elias vem e vai restaurar tudo. Verso 12, eu porém vos digo que Elias já, mas não o reconheceram, preferiram matá-lo. Da mesma forma farão isso com o Filho do Homem. Então eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista. João Batista era Elias? Não, entendo isso aqui. João Batista veio na unção e no poder de Elias. Há uma profecia no Antigo Testamento que diz que Elias deveria vir antes do Messias se manifestar. Então a unção, o ministério que estava sobre Elias no Antigo Testamento estava sobre João Batista. Aí eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista, logo Jesus era o Messias. Você consegue compreender isso? Versículo de número 24 e 25 do capítulo 16, a gente vai no último ponto e terminamos. Os discípulos devem seguir o mestre até onde? Até a cruz. Vamos ver até onde você está disposto a ir. Os discípulos de Jesus devem saber quem ele é e devem saber quais são as suas responsabilidades. Quem é discípulo de Jesus aqui? Levante a mão. Ok. Então você logo sabe quem Jesus é. Ou então você não é discípulo. E se você é discípulo porque sabe quem Jesus é, precisa saber o que você deve fazer. Se você é um discípulo de Jesus, você deve amar Jesus. Olha que interessante. Na casa de Jairo, a filha dele foi ressuscitada. Quem viu? Pedro, Tiago e João. É um lugar de milagre. Lá na transfiguração, os mesmos discípulos, Pedro, Tiago e João, viram Jesus glorificado. É um lugar de glória. No Getsemane, os três viram Jesus ser preso, ser cuspido, chicoteado e levado para ser julgado. Ali no Getsemane já é um lugar de angústia. Angústia. E a cruz é lugar de quê? De sacrifício. É muito bom ver milagre. É muito bom experimentar a glória de Deus. Mas aí, quando nós começamos a passar por angústia, quando nós temos que renunciar para seguir Jesus, aí o negócio já fica mais complicado. Já fica mais difícil. Discípulo que vive de emoção, morre quando a emoção acaba. Tem gente que só segue Jesus quando está tudo bem. Ai, milagre, aleluia, Jesus. Ah, glória, a presença, de como é bom sentir a presença dele. Eu estou tão feliz, tão emocionado. O discípulo que vive de emoção, morre quando a emoção acaba. Você está pronto para os dias maus? Você está pronto para o dia da angústia? Você está pronto para ser abandonado? Você está pronto para receber um não de Deus quando você pede alguma coisa em oração? Porque tem muita gente que só segue Jesus quando está tudo bem, quando tem dinheiro no bolso, quando o casamento vai bem, quando a saúde vai bem. Aí quando as coisas começam a ficar ruins, a primeira coisa que a gente faz é voltar atrás, é abandonar Jesus. Até onde estamos dispostos a ir por Jesus? Pergunte isso para você. Até onde eu estou disposto a ir por Jesus? Tiago, lembra? Tiago, Pedro e João. Tiago foi até o Getsemane. Ali quando Jesus foi preso, Tiago abandonou.
O Pedro foi até o Sinédrio. Ele seguia Jesus de longe. Ali no Sinédrio, quando ele negou Jesus 3 vezes, e Jesus avisou que ele ia fazer isso, aí o Pedro voltou para trás. Então, Tiago foi até o Getsemane, quando Jesus foi preso. Pedro foi até o Sinédrio. João foi até a cruz. Por que João foi até a cruz? Por que João foi o único discípulo que viu Jesus ser crucificado? Porque João tinha certeza de quem Jesus é. No final, é isso que vai fazer a diferença. Se você sabe realmente quem Jesus é.